na vida nem tudo são flores, na construção modular também não é diferente, né? Então, continuando o nosso vídeo, que antes falamos sobre as vantagens da construção modular, agora vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens da construção modular, né? Ao meu lado hoje, Everton Neto, sócio proprietário da Vagão Urbano. Ao outro lado, também colega de profissão, arquiteto, Lorenzo. Diretamente de Juí. Isso aí, do escritório L. Cunegato. L. Cunegato. Isso. Como nem tudo são flores, que desvantagens são essas? O que tu traz para nós hoje, Tassi? Então, uma das desvantagens é de não ter empresas qualificadas, vamos retomar ali profissionais, né? Porque muitas às vezes as pessoas chegam até nós, passamos os valores de projetos, os valores de execuções, né? Mas tá caro. Eu tenho um amigo, eu tenho alguém conhecido que faz mais em conta. Ok, tudo bem, esse mercado é livre, né? Pode procurar qualquer profissional, mas depois vem as consequências. Daí vem a dor de cabeça que também tem na construção civil, né? Tu não tem um pós-venda, tu não tem para quem tu reclamar, ou não tem alguém para solucionar o seu problema. Então, acho que isso é hoje um dodói da construção modular, né? Nós temos várias empresas, elas nascem, fica ali um ano, daqui a pouco já sumiram, não estão mais no mercado, não tem profissionais qualificados, né? É uma desvantagem e ao Uma mesmo oportunidade. tempo uma oportunidade em que diversas empresas que estão consolidando de forma segura, que vem trabalhando, que vem demonstrando isso, são poucas ainda. Isso. Mas tem, tá ali, estão dentro do mercado e estão consolidadas, estão avaliadas por profissionais, né? Estão certificadas por profissionais para passar aos clientes que não, essas aqui pode confiar que estão produzindo coisas boas. Isso mesmo, e tem ainda muito essa cultura, quando nós profissionais indicamos empresas, faça com essa, porque a gente tem confiança que vai ser feito um bom trabalho, uma boa execução, porque nós trabalhamos com muitas pessoas, né? O Lourenço está aqui, não vai me deixar eu mentir. Então, com diversos profissionais, então acreditem no que nós estamos falando, é para evitar uma dor de cabeça lá no futuro. Isso aí já virou rasgação de seda, então. E eu agora, depoimento como... Ciúmes! Não, como empresa executora, né, a Vagão Urbano, e a gente sempre bate nessa questão, que é o envolvimento, esse corpo técnico, cara. Isso mesmo. Isso é fundamental, né? A gente recebe muitos clientes querer executar um projeto, né, a qualquer custo. Eu só preciso, um container, corta ele, já põe uma porta. Não funciona dessa forma. Vamos lá, vamos desde o começo. Planejamento, estudo preliminar, projeto técnico, e a gente, né, quer se vincular cada vez mais a esses profissionais qualificados para que, né, o beneficiado de tudo isso é o cliente. A gente tem que visar o resultado. Por mais que o caminho seja mais longo, e a gente sabe desses, né, de players que oferecem qualquer tipo de material, a gente sabe que não funciona, então a gente não pode executar, é negligência. Essa é a grande vantagem, né, Tassi? Você com maior experiência, com muito mais exemplares aí, essa união, por exemplo, de você com a Vagão, né? Agora eu estou começando um trabalho com vocês juntos aqui, que a gente está trocando ideias, evoluindo. Enquanto eu estou ainda, não posso selar que o projeto está pronto e definido, porque tem coisas a avançar, elementos a complementar, que quando eu finalizar, todo um detalhamento técnico entre nós tem que estar aqui consolidado para daí sim entrar para a produção. E as pessoas muitas vezes não veem esse pormenor que nos envolve e aí qualifica o produto final. Isso, é esse planejamento, né? Perfeito, planejamento. Outro item que os profissionais sofrem muito e que o nosso mercado não está preparado é quando nós vamos tramitar os projetos na prefeitura. Então, cada prefeitura, por não existir uma lei na qual foi elaborada, que fala só de containers, como nós devemos avaliar... Interpreta cada um da sua forma. Como de cada forma. Então, para nós, quando nós vamos... tem que tramitar um projeto em tal prefeitura. Sempre é aquele assim, e agora? Como é que eles vão avaliar? Sempre tem esse medo. Então, cada prefeitura... Eu não digo que é um medo, mas é um receio. Sim. Que eu acho um ponto positivo, né? Por parte dos órgãos regulamentadores, que tenham essas, né? Criem essas defesas,
justamente para filtrar o mercado. Sim. Porque daí a gente impede que projetos de qualquer forma sejam aprovados e executados, porque com todo esse receio que os clientes já têm, né, de executar um projeto assim, no caso deles visitarem um projeto mal executado, a gente nunca mais vai conseguir convencer essa pessoa de executar de uma forma bacana, sabe? Então, quanto mais os órgãos forem críticos, né, criteriosos nessas questões, melhor. Eu acho que filtra. E nós estamos aqui para fornecer todas as informações possíveis. Mas aí eu acho que se fossem elaborados leis complementares, perfeito, colocando a construção a seco agora de modo geral, engloba a construção modular, seria excelente, né? Porque rever, daí né, todos os conceitos. Evoluiu muito. Porque né? nós já tivemos problema aqui, né, Everton, onde nós tivemos que cortar um teto de um container, porque no comércio, geralmente, a altura de pé direito é 3 metros livres, né? E o container, a gente sabe que mesmo que vamos pegar o de 40 pés, o HC, ele tem 2,89. Então, vamos revestir, vai ficar com 2,60. Não temos a altura exata para um comércio. Mas então, tu sabes que... tiramos o teto e aumentamos, fizemos toda uma estrutura. E tu sabes adequar a legislação. Que depois eu estive com o prefeito dessa cidade e nem ele mesmo acreditou que isso tinha acontecido. E eles pediram uma revisão de toda a estrutura ali, porque já é uma realidade. A construção modular. Com certeza, já está num passo em que todos deveriam cuidar e se adequar a isso. Eu vou fazer um parênteses aqui, elogiar a atual prefeitura lá em Juí, porque fizeram isso agora, a questão de um mês atrás. Bacana. Inclusive, eu fui consultado para passar algumas informações. Sim. Eles estão vendo um movimento de uso dessa tecnologia, da arquitetura modular, de containers, né? E aí eles até pediram para dar uma olhada no projeto complementar que eles estão levando para a Câmara dos Vereadores e passar na Prefeitura todo o contexto de adequação à lei de uso de container. Perfeita colocação. Lá também são 3 metros. Então eles estão vendo que é uma necessidade e não tem porquê desestruturar um container para adequar uma lei que eles podem se adequar. Limitar uma tecnologia construtiva, né, que agrega tanto para um cliente. Eu sou de Novo Hamburgo e Novo Hamburgo também já entrou agora, acho que foi no final do ano. Ou no meio do ano passado também já entrou uma lei complementar. Então, aos poucos está acontecendo essa mobilização. Que sirva de estímulo para outras. Para outras, né? Mas, né, reforçando que cabe os profissionais, empresas executoras a acompanharem de perto e discutirem isso junto com esses órgãos, né? Porque eles estão fazendo os papéis devidos. Com certeza. Mas cabe a gente querer mudar um pouco essa realidade, fornecer informações e lutar para que isso mude o quanto antes. Isso mesmo. Outro item bem importante é a análise da logística, né? Como a minha construção vai chegar no meu terreno. Esse processo é bem importante para não criar uma dor de cabeça bem grande, né? É sempre contratar empresas especializadas para fazer esse transporte. Já tivemos casos onde nós indicamos empresas para um MUC, né, ou para guindaste, e sempre o cliente, não, mas eu tenho um mais em conta, mas o mais em conta não consegue carregar o peso final de um container, não tenho a lança suficiente para levar até o local do terreno. Então é uma desvantagem, né? Mas... Eu tive um caso, Tassi, que inviabilizou até um projeto, né? Como a gente está falando aqui em desvantagens, cabe dar esse exemplo, porque um orçamento de um container de 20 pés, em torno de 60 mil, acredito, né, era o orçamento, e só o equipamento ia custar 70 mil reais. Porque era um caso muito extremo, era um mega de um guindaste, né, que precisava içar um caminhão, jogar para dentro do local, que era uma universidade, lá dentro fazer todo o trabalho, depois retirar o caminhão e retirar, né, e deixar o container lá instalado. Então, esse é um caso muito extremo, mas inviabilizou. Então, a gente, né, nessa pré-análise, nesse pré-obra, antes da gente comprar o container, dar o primeiro passo, a gente já fez uma análise que, olha, o custo vai ser esse, que é aquela previsibilidade que a gente fala, né? Que é esse corpo técnico de visualizar tudo antes de
começar a executar a obra. Então, inviabilizou tudo certo e ninguém saiu prejudicado. Óbvio. A desvantagem justo é essa, que muitas vezes a pessoa pode querer a tecnologia, o sistema construtivo, mas não ser viável por falta de acesso, né, por critérios que não são compatíveis, né, com o transporte de um módulo, de um container, por exemplo. Daí é uma desvantagem ter que fazer isso, né? Isso mesmo. Outro item que para nós é uma vantagem, né? É o investimento em isolamentos térmicos, né? Hoje, fazer uma construção modular sem pensar no isolamento térmico, não tem como, né? Você vai ficar dentro de um local, pega um container, imagina, é muito quente ficar dentro dele sem uma proteção, sem um telhado ou sem um isolamento térmico. E a gente sabe que é um dos fatores no orçamento que pesa bastante, né? Então, é uma desvantagem com vantagem. Temos soluções mais em conta? Temos outros artifícios, né? Temos soluções, e a gente que visualiza tantos projetos executados por aí, a gente vê a negligência, né? Isso. É muita, né? Uma série de negligências, assim, de não vou fazer o revestimento térmico agora, faço depois. Mas não adianta, é melhor não fazer o projeto e faz tudo depois então, porque ele não vai funcionar. Então, solução para a questão térmica existe. Se for feito tudo que precisa ser feito, funciona como uma construção convencional. Deixar de fazer isso vai causar um grande problema. Não adianta colocar ar-condicionado, tudo, que não vai funcionar. Não, e daí tu já não está agregando, né, as vantagens que nós comentamos da construção modular. Então, é melhor trocar o sistema construtivo do que investir numa coisa errada, né? Então, outro item que a gente tem que analisar bastante também, que é uma desvantagem se tu não fizer ele bem feito, que é o tratamento do container, ou o tratamento das estruturas modulares, né? Das estruturas antes de ser composto o módulo. O container ficou tanto tempo no mar que se tu não fizer um bom tratamento, fazer esse investimento é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Tu vai pintar e depois vai brotar todas aquelas... E importante, né, destacar aqui, o resultado a curto prazo, ele é o mesmo de um container com tratamento e sem tratamento. A curto prazo. Cerca de 6 meses, 1 ano depois, aí as diferenças começam a acontecer. Então eu digo com certeza, sem sombra de dúvida, a principal etapa de todo o processo na transformação do container é a parte do tratamento e a recuperação dele, com os materiais adequados, né, anticorrosivos, e uma pintura final também de qualidade que vai dar toda a proteção ali do aço. É ali que diz se o container vai durar 1 ano ou se ele vai durar 50 anos. Com certeza. Aí eu aponto como uma grande desvantagem nesse sistema, com relação a isso que nós estamos conversando, a grande disparada assim, dentro desse assunto agora, é não contratar uma empresa especializada. É a grande desvantagem. É, né? Não é? Tá ali, né? Não é? Com a certeza. grande vantagem é não contratar uma empresa especializada. Gente, não contratar uma empresa especializada, o que vai implicar? O cara vai gastar dinheiro onde não precisa, o cara vai ter um produto onde depois vai ter que ter investimentos que não precisaria. Posteriores. É verdade. Desencadeia muita coisa. Problemas, dor de cabeça. E a matemática é certa. Se não for feito, com o tempo realmente vai ter problema de corrosão, vai ter infiltração e aí, né, o estrago está feito para os materiais internos, e aí é uma dor de cabeça. E depois, né, vocês profissionais sabem, para reparar um problema desses, aí o custo ele é absurdamente maior do que se tivesse sido feito anteriormente. Com certeza. E acho que outro item, assim, que hoje nós podemos mencionar são sobre financiamento, né? Porque isso nós temos bastante, Everton, né? As pessoas chegam aqui, posso financiar a minha obra? São poucos bancos ou poucas, né, financeiras que têm essa modalidade para a construção modular. E o motivo disso, claro, é muito lógico, assim, não é ainda uma construção, uma tecnologia construtiva tão expressiva, né? Para esses órgãos, para os bancos se interessarem tanto para esse tipo de financiamento. Isso é uma questão de mercado, mas eu acho que com o tempo, e a gente já tem um trabalho sendo desenvolvido
com algumas cooperativas que estão enxergando como uma promessa da construção. Tanto que estão investindo nela, né? Estão investindo, exatamente, em agência de container. Então, assim, aos poucos, isso já mudou, o cenário já mudou absurdamente, desde 2010, quando a gente fundou a Vagão Urbano, até hoje, isso aí já está bem evoluído. Então, mas hoje ainda é uma limitação. Sim. Se comparado à construção convencional, que a gente sabe que tem muitos benefícios, muitos incentivos, realmente ainda assim é um empecilho na hora de apresentar um orçamento. O Lorenzo comentou anteriormente esse desembolso do cliente, né, de forma mais forte, assim, para sustentar um projeto que dura cerca de, em média, 3, 4 meses, um projeto, e nesse tempo tem que fazer os aportes necessários para dar andamento, comprar material, né, pagamento de mão de obra. Então ele é muito rápido. E sem esse benefício dos bancos... É um valor muito expressivo que muitas vezes as pessoas, de forma da arquitetura convencional, né, a construção tradicional, não tem esse aporte expressivo de início. Né? Então o pessoal pede uma entrada, às vezes é um pouco de material, aí daqui a pouco, não sei, mais um desembolso ali, mais pingado, vamos dizer, os pagamentos, a compra de materiais e com volumes pequenos de valores. Sim. Então a construção modular, a construção que nos permite fazer de forma muito mais rápida, com N vantagens que a gente já comentou, né? A desvantagem neste caso é o cliente ter esse aporte maior de início para poder fazer tudo logo. Né? Então eu vejo como uma desvantagem para o cliente. Claro, hoje começam as linhas de financiamento, isso flui, tem soluções para isso. Mas hoje, enquanto impacto frente ao cultural, que é o tradicional, isso eu enxergo com uma desvantagem. Até porque na construção civil a gente tem aquela informalidade, né? Às vezes, quando de pagar o pedreiro na sexta-feira, lá na obra. E nós falando de construção modular, nós estamos falando de uma construção que é dentro de uma fábrica, né? Sim, então, controlada. É como tu vai comprar um carro. Mas como a gente vê solução em todas as desvantagens, eu acho que essa previsibilidade orçamentária também, né? Quando a gente mostra para os envolvidos os valores que precisam lá no início, sem começar a obra, se torna uma vantagem, se bem planejado, né, anteriormente. Então, sem alterações. Então está aqui o projeto, o investimento vai ser tanto. Bom, eu vou me preparar para isso. E aí o cliente consegue buscar os recursos, né, pessoais e tal, para dizer, olha, em 4 meses é isso aqui que eu vou ter, os aportes vão ser assim, 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 assado. Quando a gente, né, faz a assinatura do contrato, tá tudo certo. O que é combinado não sai caro. Então tá todo mundo Eu só faço um parêntese e bem dentro dessa relação que tu comentaste, né, que quando tu recebe para fazer essa previsibilidade orçamentária, quando tu recebe tudo isso enquanto informação e tu consegue todos os materiais, tudo, a técnica, tudo que é envolvido e planejar o orçamento e passar para o cliente, sem surpresa. Sim. Mas está aqui a Tassi como uma grande experiência, uma baita arquiteta que trabalha há muito tempo com isso. Ela pode muito mais afirmar para nós que se não tem, né, Tassi, a parte projetual, nós como profissionais temos que ter essa consciência e preocupação de botar tudo que está ali. O projeto tem que ser, como fala um grande mestre da arquitetura modular, o Felipe Savassi, o nosso projeto tem que ser um manual de instruções. Ele tem que ter tudo o que é necessário para passar para a empresa, para que ela consiga orçar nos mínimos detalhes e todos os elementos do projeto. Senão, falta coisa, acabou a previsibilidade. Isso aí. Tem que apresentar durante. Isso aí gera um desconforto. Esse tipo de coisa é que vem a credibilidade do profissional, esmiuçar o projeto, detalhar de tal forma que aquilo ali está completo. Então, nós vemos muitas vezes, né, soluções arquitetônicas profissionais que hoje, né, fazem os seus projetos, desenvolvem os seus trabalhos, mas que muitas vezes a informação é jogada para o cara que está executando a obra. Muitas vezes, né? Isso. E a modular não tem isso, não tem como ter. Porque não tem essa margem. Eu tenho que largar na indústria tudo que eu quero. A indústria avalia aquilo e me retorna com aquele valor. Se porventura tem alguma falha,
entre aspas, foi eu que falei. Eu não Cara, dei informação. isso é importantíssimo tu falar, destacar, porque assim, senão a gente cai na vala comum da construção convencional. Se a gente começar a usar esses artifícios, né, de apresentar depois, mas isso aqui não tá, e lá no meio da obra tu apresenta, a gente vai falar a mesma linguagem da construção convencional, que é o que a gente tanto bate para fugir disso. Isso mesmo. Então, né, profissionais, empresas executoras, planejamento, a gente despende muito mais tempo, Sim. né, e o Felipe Savassi bate muito nessa bastante. questão, a gente precisa perder muito mais tempo no planejamento do que na execução. Sim. Essa é a fórmula da construção modular. E voltando ao que a gente tinha começado lá no início da nossa conversa, é aquilo, além de empresas, né, qualificadas, profissionais, né? Então é por isso que tu vai gerar. Podemos botar como uma desvantagem, né, um profissional que não é especializado na parte da arquitetura modular, por exemplo. Com certeza. Exatamente. Então para nós é vantagem. Então, terminamos aqui hoje mais um bate-papo. Muito obrigada pela presença. Agradecemos, foi muito bacana falar um pouquinho das desvantagens, né? Que, como falamos, nem tudo são flores, mas tudo tem uma solução. Perfeito. E quem quiser saber das vantagens, acessa o link. Nós fizemos um bate-papo incrível também sobre as vantagens da construção modular, certo? E para participar do nosso grupo de WhatsApp, acessar o link na bio do @Vagão Urbano, um grupo exclusivo, conteúdos incríveis sobre a construção modular. Então, se gostou do nosso bate-papo, curte, compartilhe, comente no nosso canal.